Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 30, os 3 níveis da prática espiritual. Krishna, no final do capítulo 16 do Bhagavad Gita, recomendou seguir a orientação da verdadeira escritura. A pergunta seguinte de Arjuna, procedente dessa declaração, assinala o início do capítulo 17. 17.1. Arjuna perguntou: aqueles que põem de parte as regras da escritura, mas sacrificam a Deus com devoção, que tipo de sacrifício fazem, ó Krishna? Sátvico, rajásico ou tamásico? Já dissemos que há escrituras verdadeiras, não tão verdadeiras assim, e falsas ou fabricadas pelo homem. Arjuna refere-se aqui às verdadeiras reveladas. Sua preocupação é dupla. Pode o exercício sincero da devoção ser eventualmente errado? E existem tipos diferentes de devoção? É que não basta dizer, ele reza como um devoto. Sim, existem tipos diferentes de devoção, da desprendida à interesseira. Essa última, em última análise, o efeito da oração não depende de sua fórmula, por mais válida que seja, e sim da atitude da pessoa que ora. Basicamente, o que Arjuna faz é montar o cenário para um debate sobre os vários tipos de devoção, não sobre os diferentes tipos de devotos. A maioria das pessoas, por exemplo, não pratica devoção alguma, e muitas rajásicas podem praticar devoção de um tipo mais tamásico que rajásica. 17.2. Ó Senhor abençoado disse: o problema envolve a qualidade da fé exercida, se ela é de fato sátvica, rajásica ou tamásica. Ouve minhas palavras a respeito. 17.3. A fé depende da natureza de cada um. O que o homem é, sua fé é também. A fé é o homem. Em outras palavras, somos aquilo em que acreditamos. Os seguidores de uma religião podem proclamar um artigo de fé e empregar exatamente as mesmas palavras dia após dia, semana após semana, ano após ano, mas haverá tantas crenças quanto crentes. A compreensão da pessoa é modelada pelo que a pessoa é, sua experiência de vida, seu tirocínio, suas preferências e preconceitos, seus gostos e aversões. Não poderia ser de outra forma, porque todo o nosso entendimento baseia-se menos na realidade objetiva do que em nossa natureza. Assim, um vocábulo simples como lar terá significado diferente para aquele que foi criado numa família feliz e aquele que cresceu num orfanato. Palavras como pai e mãe também significam coisas diferentes para diferentes pessoas, dependendo da felicidade ou infelicidade de sua vida doméstica. Diga-se o mesmo de sucesso, trabalho, gentileza, viagens, esportes, em verdade, de qualquer palavra, em qualquer idioma. Podemos declarar, acredito em Deus, mas essa simples declaração suscitará imagens diversas na mente das pessoas. Algumas que se dizem ateias apenas rejeitam esta ou aquela concepção formal que outras têm de Deus. Nenhuma, porém, haveria de rejeitar conceitos como amor ou felicidade. Aos olhos de pessoas boas, Deus parece bom. Pessoas egoístas e ambiciosas verão nele uma espécie de cornucópio da riqueza, ou, se não tanto, pelo menos um juiz flexível, ou uma espécie de patrão mais ou menos indiferente às necessidades humanas. Gente má, quando acredita em Deus, acha-o tomado de inveja, cólera e espírito de vingança, como ela própria. Quem é licencioso o considera como aos deuses da mitologia greco-romana, dado aos prazeres da carne. Para as pessoas gentis, ele parecerá gentil. Para pessoas de mente estreita ou cheias de preconceitos, será como elas mesmas, sectário e pronto a julgar os homens por seus pecados. 17.4. A reverência satívica é prestada aos deuses, a rajásica aos yukshas e às rakshasas. A devoção tamásica é o fascínio que algumas pessoas sentem por fantasmas e espíritos astrais. As pessoas boas adoram a Deus, é claro, mas também amam a bondade em seus semelhantes e reverenciam nos anjos. As pessoas mundanas curvam-se com respeito, mesclado de ansiedade, diante de qualquer entidade ou coisa que, a seu ver, possa ajudá-las a realizar seus desejos terrenos. Por isso, a devoção rajásica é, no dizer de Krishna, dirigida aos yukshas, os lendários guardiões astrais das riquezas.
Os Rudakshas, ou ao que se conta, são seres astrais cuja antipatia ou favor podem construir ou destruir a fortuna de uma pessoa. A devoção tamásica não se limita à religiosidade das pessoas tamásicas, sentimento que em verdade poucas têm, mas inclui os níveis mais baixos do próprio sentimento religioso, ainda quando praticado por pessoas de natureza superior, até mesmo rajásicas. De particular interesse aqui é a alusão de Krishna a esse último tipo de fascínio devocional. Muitas pessoas, não apenas as tamásicas, repentinos, nutrem enorme interesse pela comunicação com seres desencarnados e solicitam insistentemente a ajuda de espíritos da natureza, fadas, elfos e toda uma série de personagens dos chamados contos de fadas. É equívoco dos mais comuns supor que quem está lá em cima, depois de romper o véu estendido entre os mundos material e astral, tem percepções negadas aos habitantes da Terra. O Gita não insinua que quem comete semelhante equívoco é necessariamente uma pessoa tamásica. Tamásica é a forma que seu fascínio assume, pois leva à confusão. Sessões espíritas propiciam orientação dos mestres e de outras muitas entidades supostamente sábias. Duas coisas tornam tamásicas esses fenômenos e sua manipulação. Em primeiro lugar, são imaginários. Em segundo, para ter acesso às informações, a consciência precisa entrar num estado de passividade no qual o processo do pensamento não se traduz em supraconsciência, mas esvazia-se, a fim de receber quaisquer impressões que venham a se insinuar. Eis uma prática que revela ignorância espiritual e abre as portas a toda sorte de mistificações. Para contatar um mestre espiritual, precisamos alçar a consciência ao nível supraconsciente. Nenhum mestre consentiria em manifestar-se por obra de um médium, não por isso lhe ser impossível, e sim porque transmitiria a falsa mensagem de que os espíritos não é apenas uma forma simples e fácil de comunicar-se com seres superiores, mas também uma prática espiritualmente aceitável. Ela não funciona. É como diz Krishna, tamásica. 17.5.6. A devoção tamásica às vezes assume a forma de um ascetismo extremado, que as escrituras não autorizam, e também de exibições hipócritas, demonstrações do ego, surtos de paixões e apegos carnais, ânsia insensata de poder. Com a maior frieza, os praticantes desse tipo de devoção torturam os elementos de seu corpo e, com isso, me ofendem a mim, que resido em seus corpos. O ascetismo antinatural mencionado aqui são práticas como autoflagelação, já mencionada mais atrás, uso de camisas de penitência, a perfuração do corpo com pregos, a suspensão da respiração com baca por meios errados e o risco de morte pela privação de oxigênio a fim de alcançar um estado de atordoamento que os tolos identificam com a supraconsciência. Existem inúmeros métodos igualmente absurdos que os desavisados adotam como atalhos para o êxtase, drogas, cogumelos sagrados e coisas assim. Não são, é claro, métodos sancionados pela verdadeira escritura, e Krishna os condena como tamásicos. O corpo é o templo de Deus, como tal, precisa ser respeitado e não entregue a abusos, como se ele e não o ego que o anima devesse ser vencido. Outra mostra de devoção tamásica é a indulgência para com a paixão sexual, quer em nome do Tantra mal compreendido, quer como imitação do Lila, do Krishna, menino e suas gopis. O apego voluptuoso aos prazeres mundanos como a desculpa, ora, tudo é de Deus, mas a ânsia de adulação, seguido do desejo ulterior de controlar as outras pessoas, todas essas práticas, embora pretensamente conduzidas em nome de Deus, não têm outro motivo a não ser a glorificação do ego. 17.7. Mesmo o apetite por comida é conforme o caso sátvico, rajásico ou tamásico. A isso não escapam os tipos preferidos de yagya, ou sacrifício, penitência e modos de dar esmola. Atenta bem para essas distinções. O gosto por determinados pratos denuncia até certo ponto o grau de evolução da pessoa. Ocorre o mesmo com suas predileções naturais pelas práticas religiosas. 17.8.
Alimentos que promovem longevidade, vitalidade, resistência, saúde, bom humor e apetite saudável que agradam ao paladar são moderadamente temperados, nutritivos e bons para o corpo. Eles propiciam contentamento sátifico e gozam da preferência das pessoas sátvicas. 17.9 Alimentos amargos, azedos, salgados demais, muito quentes e de gosto picante e ardido propiciam satisfação rajásica e são de preferência de temperamento rajásico. Tais alimentos geram dor, mal-estar e doença. 17.10 Alimentos pouco nutritivos, sem gostos, pútridos, rançosos, deitados ao lixo ou, por qualquer outro modo, impuros, propiciam contentamento tamásico e são preferidos pelas pessoas tamásicas. As qualidades espirituais de um alimento não devem ser confundidas com as propriedades químicas. O que se discute acima são as vibrações daquilo que se come. Também por essa razão importa muito que o alimento seja preparado quando a mente está tranquila e não comprometida por emoções danosas como a cólera, a mágoa ou a depressão. Basicamente, o alimento sátifico ajuda a acalmar os nervos e a torná-los canais desobstruídos para a energia que flui no corpo e inspiração elevada. O alimento rajásico estimula os nervos e a ponto de irritá-los. Mesmo o veneno, se tomado em quantidades diminutas, funciona como estimulante, embora mate em porções maiores. O alimento rajásico produz um efeito excitante ao corpo, às vezes leve, às vezes pronunciado, fazendo com que a energia flua sem cessar. O alimento tamásico, enfim, sem nenhum valor nutritivo, apenas embota o sistema nervoso, tornando a pessoa atoleimada e indolente. No número dos alimentos sáticos estão as frutas e verduras frescas. Estas devem ser levemente cozidas, mas pode-se consumi-las cruas. Esse regime alimentar inclui ainda cereais integrais e legumes laticínios frescos, nozes e adoçantes naturais como mel, tâmaras e figo. Os alimentos cozidos devem ser combinados e preparados de modo a preservar seus ingredientes naturais. A comida precisa ser agradável, tanto aos olhos quanto ao paladar, temperada sem exageros e boa para a constituição corpórea. Os alimentos rajásicos são, como dissemos, excessivamente estimulantes para as forças vitais do corpo, um tanto irritantes para os nervos e excitantes para a mente. Nem todo esse estímulo é mal, contudo. No caso de pessoas menos ativas que meditativas, uma certa quantidade de rajas é boa para induzi-las à ação. Cebola, alho e ovos são exemplos de alimentos rajásicos que podem ser benéficos para pessoas sátvicas que também precisam levar uma vida ativa. Os ovos, às vezes, são equiparados à carne. Não são, porém, mais carne que os derivados do leite. Outros alimentos rajásicos incluem os exageradamente quentes, temperados, salgados ou de sabor muito picante. Algumas carnes podem ser comidas no regime rajásico de peixe, ave e carneiro. Os alimentos tamásicos foram muito bem descritos na estrofe acima. Incluem tanto raiz forte quanto carnes de vaca e porco, com muita razão prescritas por diversas religiões. O abate desses animais bastante evoluídos gera fortes emoções como medo e raiva, que permanecem como vibrações na própria carne, aumentando as tendências naturalmente agressivas ou timoratas das pessoas. A carne de vaca provoca câncer. A de porco é um alimento imundo. A doçura do presunto deve-se, segundo meu guru, ao pus que ela contém. Uma vez que afeta a lucidez e a elevação da mente, o alimento consumido desempenha um papel importante, não apenas na saúde do corpo, mas também na vida espiritual. E continuaremos este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.